O ano de 2025 promete ser mais um ano positivo para o governo Lula, como foi o ano de 2024. Você vai falar que o ano de 2024 não foi positivo para o Lula? Isso é um grande absurdo. Os indicadores econômicos e sociais estão muito bons, mas os arautos do apocalipse do mercado sempre vão falar que vai dar errado. Eles estão falando que estão dando errado já há 2 anos e quebraram a cara em todas as oportunidades. Mas 2025 tende a ser positivo porque Arthur Lira já não vai mais estar diante da Câmara dos Deputados. E mesmo que ele tenha certa influência, Hugo Mota não é Arthur Lira. Então isso já é um ponto fundamental. O Lula também não vai ter oposição bolsonarista. Os bolsonaristas vão estar preocupados com a prisão do Bolsonaro e com o processo contra o ex-presidente. O grande desafio vai ser equacionar essa oposição que vai vir do mercado, junto com essa nova composição do Congresso pela substituição e pela formação das novas mesas diretoras, porque Lula precisa aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Esse é o grande objetivo para o ano de 2025 de Lula. Na sua opinião, como que foi o governo Lula em 2024? O que você achou? Resuma o ano de 2024 em apenas uma palavra, o ano de 2024 para Lula. Quais serão os desafios? Lula vai aprovar a isenção do imposto de renda? Se você gostou do ano de 2024 e deseja um 2025 ainda melhor para Lula, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Lula, pessoal, em 2025, ele vai ter um cenário em termos de oposição muito parecido com o que teve em 2024. Porque não vai haver oposição bolsonarista. Se em 2024 Lula não teve oposição bolsonarista, em 2025 ele vai ter muito menos. Isso porque os bolsonaristas estarão preocupados com outras coisas, com o processo de Bolsonaro. Bolsonaro vai ser julgado e vai ser preso em 2025. Então essa vai ser a preocupação fundamental da oposição bolsonarista. E eles vão deixar a oposição vir pelo mercado, como já aconteceu principalmente no final de 2024, e o mosquitinho está me sobrevoando porque eu estou muito cheiroso. O mercado, ele vai pressionar para que o Lula faça corte de gastos. E o Lula, ele pode cortar à vontade, pode cortar o que for. O mercado nunca vai estar satisfeito com os cortes promovidos por Lula. Então não tem conversa, esqueçam em termos de satisfação de mercado. O mercado só vai ficar satisfeito se o Lula não for mais o presidente da República. E ponto final. Lula não deveria ficar se preocupando muito com isso não. O que Lula deve se preocupar é justamente com a aprovação da isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. Isso é fundamental. O grande desafio de Lula agora em 2025, e ele precisa atingir esse objetivo para que o seu governo tenha de fato êxito, é isentar quem ganha até 5 salários mínimos. E por que, na minha opinião, o governo Lula vai falhar em ter êxito se não for aprovada a isenção? Porque o grande objetivo de Lula nesse terceiro mandato é conseguir reduzir a desigualdade social. E como que ele vai conseguir fazer isso? Com progressividade tributária. Mesmo que Lula não aprove a reforma do imposto de renda, ele é o favorito para 2026, vai ganhar também. Só que o grande objetivo é justamente reduzir a desigualdade social. Tudo que Lula está fazendo e fez ao longo desses 2 anos foi justamente para isso. Por exemplo, Lula tirou Ana Moser do Ministério do Esportes e colocou o André Fufuca porque o Fufuca ele daria mais votos ou traria mais votos para Lula no Congresso. Então é muito importante que essa isenção seja feita, porque quem ganha até 5 salários mínimos isentado vai poder aumentar o consumo. E Lula acredita que o desempenho econômico de um país é puxado pelo consumo das famílias. Então, Lula tem que aprovar essa reforma do imposto de renda. Mais uma etapa da aprovação da reforma tributária. E é possível que isso aconteça porque está prevista essa nova relação de forças no Congresso. Porque agora, em fevereiro, nós vamos ter a mudança das presidências, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. No Senado, quem vai ser o futuro presidente é Davi Alcolumbre, vai substituir Rodrigo Pacheco. E na Câmara dos Deputados, Arthur Lira sai para a entrada do Hugo Mota. A relação do Lula com o Hugo Mota tende a ser diferente da relação com o Arthur Lira. Porque por mais que o Hugo Mota seja afiliado político de Lira e seja uma candidatura do Arthur Lira, Mota não é Lira. Mota não tem a mesma experiência, não tem o mesmo
a mesma idade, as mesmas pretensões momentâneas do Arthur Lira. Então vai ser uma nova relação. Lula já teve um encontro com o Mota, já chamou, botou Mota para conversar, e ele tende a distensionar essas relações. E isso é super importante para evitar ter a faca no pescoço como Arthur Lira teve com o Lula ao longo dos últimos 2 anos. E há uma desconfiança se Hugo Mota vai de fato honrar as promessas que ele fez para Lula e para a bancada do PT. Eu, sinceramente, não sei. Mas Lula, para acomodar todo esse novo arranjo, ele tende a fazer uma reforma ministerial. Essa reforma ministerial estava prevista para o início de 2024, não aconteceu, mas agora em 2025, com a nova composição das mesas diretoras, é muito possível que Lula troque algumas peças do seu governo e ele precisa trocar mesmo. Porque alguns ministros não deram certo. Paulo Pimenta na SECOM é uma lástima. Nízia Trindade como ministra da Saúde, pior ainda. Nós estamos com déficit de imunizantes para dengue, para outros tipos de doenças. É um absurdo, porque Bolsonaro foi derrotado também pelo desempenho que ele teve durante a crise sanitária. A CPI da crise sanitária, da pandemia, bateu muito na parte dos imunizantes do Bolsonaro. A falta dos imunizantes, o Lula vem e o seu governo faz algo parecido. Isso é incompetência da ministra, que precisa sair. Pode ser substituída pelo próprio Arthur Lira, que é especulado, até Rodrigo Pacheco também é especulado para entrar no ministério, mas tem que haver essa troca. Lula precisa fazer essa reforma ministerial para limpar o governo de alguns ministros que são visivelmente incompetentes. Nízia Trindade e Paulo Pimenta são alguns que precisam sair imediatamente. No âmbito internacional, nós temos a posse do Donald Trump e o Lula pode se beneficiar disso. O Jamil Chad do UOL trouxe uma informação que, caso o Donald Trump opte por ir mesmo fazer uma guerra comercial com a China, aumentando a tributação em até 60%, os produtores rurais americanos já fizeram estudos e já alertaram o governo americano que o único que será beneficiado com essa guerra comercial com a China será o Brasil. Temos que ver se Trump vai seguir mesmo com essa linha de raciocínio, com essa linha de estratégia, porque vai depender também das influências que ele vai receber do Vale do Silício. Os bilionários estão com o Donald Trump, mas caso o Trump, de fato, opte por ir por esse caminho das barreiras alfandegárias, principalmente contra a China, o Brasil tende a se beneficiar demais, ainda mais com o dólar a R$6, desvalorizando a moeda brasileira, tornando as commodities, principalmente milho e soja, ainda mais competitivos, porque são esses os produtos que a China tende a comprar do Brasil, caso haja essa guerra econômica entre China e Estados Unidos. Com relação à aprovação de Lula, não vejo muita mudança. Lula não vai ter aprovação de 60%, ela vai continuar muito dividida entre 30%, 35%, bom e ótimo, regular e péssimo e ruim. Não vai haver muita mudança. O nosso cenário, ele é um cenário político polarizado, a população está polarizada e dividida. Então não esperem que Lula exploda de aprovação em 2025, porque isso não vai mudar. Mesmo com o Paulo Pimenta na SECOM, saindo da SECOM, melhorando a comunicação do governo, é muito, mas muito pouco provável que Lula tenha uma aprovação na casa dos 60%, porque o nosso contexto econômico, político, social de país é outro. Mas o ano de 2025 tende a ser muito produtivo e muito proveitoso para Lula e também para todo o país.